Bom dia, só para deixar esse vídeo gravado para mim e para quem quiser ver também, vai estar disponível aí, tá? Eu quero cada vez mais fixar como eu opero, então são vídeos que eu vou deixando para eu poder ter certeza daquilo que eu vou fazer para não fazer cagada, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, como é que eu tenho que operar? Eu venho no diário e hoje é dia 2 de abril, então eu vim aqui, ó, marco máxima e mínima do dia 2 de abril, certo? Marco aqui, ó, é a VWAP do dia anterior. Então vejo o valor da VWAP do dia anterior e deixo uma linha marcada fixa. Aqui eu faço a conta dos 50% do movimento do dia anterior também e deixo. Então, eu sei que a metade do movimento é esse aqui. Aqui é o ajuste e aqui essa fúcsia aqui que está aqui embaixo é o fechamento. Então eu venho pro dia de hoje, o que eu precisei marcar? A VWAP, ver, deixar aqui ela fixa do dia anterior. Aqui é a metade do movimento, então basicamente eu somo a máxima e a mínima, divido por 2 e acho esse movimento aqui. Aqui é uma outra linha, o volume profile. Então eu venho aqui, volume profile, né? E eu marco aqui, ó. Então o de ontem foi aqui, tá vendo? Então venho para uma linha vermelha aqui e tá aqui o volume profile meu. Então são essas marcações que eu uso aí. Para mim faz sentido. Então, você vê que essas marcações ficaram aqui, ó. Você vê que ele embolou por aqui. Mas o mais importante que eu não posso esquecer e não posso deixar de cumprir esse compromisso é, depois que o dia começa, o dia começou, primeiro, eu não vou operar antes das 10 horas. Não opero antes das 10 horas. Até as 10 é para ver o que está acontecendo. Então, primeira regra minha. Então, eu vou marcar aqui para eu não esquecer. Não operar antes das 10. Opa, perdão. Não operar antes das 10 horas. Certo? Então, primeira coisa, eu tenho um suporte e uma resistência da máxima e da mínima do dia. Então, eu só vou operar na mínima ou na máxima do dia. Quando o dia começa, o que eu vou fazer? Eu venho nos 60 minutos aqui e marco a máxima e a mínima do candle dos 60 minutos, certo? Então aí virou outra regra. Agora eu já tenho duas marcações no meu dia. A máxima e a mínima do dia anterior. E quando der 10 horas, eu vou ter a máxima e a mínima dos 60 minutos, certo? Agora eu tenho quatro regiões que eu vou operar. Eu não vou operar nenhum momento antes. Então, primeira coisa, não operar antes das 10 e marcar marcar máxima e mínima 60 minutos, certo? Então eu já vou fazer isso aqui. Então aqui é uma linha que eu deixo aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, 9,6, 9,55. Então esse candle aqui, ó, que ele começa, que ele seria, deixa eu inserir aqui, inserir. Esse candle aqui, ó, 9,55. O candle 12, ele começa 9,55 e ele vai fechar às 10 horas. Então o que eu venho? Eu venho e ponho uma linha aqui. Poderia pôr uma seta, qualquer coisa, cada um faz o que quer.
E agora eu sei o seguinte, o mercado ele vai tentar fazer o quê? Romper, vir nessa região ou vir nessa região, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu não vou tentar, eu vou evitar tentar adivinhar se ele vai buscar aqui primeiro ou ele vai buscar aqui primeiro. Então no dia de hoje, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou esperar ele lá tocar na região e deixar um gatilho para mim. Então nesse caso específico aqui, ó, ele foi, rompeu a região e deixou um candle vermelho nos 5 minutos aqui. Eu gosto de olhar os 5 minutos porque tem uma vantagem e um problema. A quantidade de stop que dá, ela é relativamente pequena, mas os stops são caros, tá? Então qual que seria a lógica aqui? Ele deixou esse candle de rejeição na máxima, em teoria, naquela máxima do candle de 60, deixou um gatilho. O que que eu fiz? Pus uma venda aqui. É um stop que não é barato, ó, é um stop de 210 pontos, não é um stop curtinho, tá? Só que eu tenho uma, como é que se diz? Uma ordem que eu deixo pronta aqui, ó, que é 150 e 150. Então venho, põe aqui. Deixa eu editar aqui. E põe aqui. Então seria o stop aqui, certo? Então ele deu, ó, 215 pontos. Primeiro alvo, eu gosto de deixar com 150 pontos, porque geralmente ele pega. Qual que é o segundo alvo? O segundo alvo, geralmente eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Projeção, isso aqui foi ao vivo, hein? Projeção do rompimento daquele pivô ali, ó. Pagou aqui 860 pontos. Então se eu somar, se a gente somar aí, ó, 860, se eu somar, ó, 860 pontos mais os 150 pontos vão dar igual 960 pontos, 1000 e caramba, 1090. Rapaz do céu, 860 mais 150, 1010. Se eu dividir isso aqui por 2, certo? Eu tenho 550 pontos, ou seja, 550 pontos dá duas vezes o meu stop aqui, ó, certo? Outra saída que eu poderia fazer é colocar na mínima aqui do dia, 440, daria um stop aí médio de em torno de 300 pontos, porque é 150, 440 com 150 dá 600 pontos, né? Vamos arredondar, daria 300. Então, se eu pegasse, pelo menos eu vou ter um gain de 1 para 1, certo? Então, aqui ele rejeitou, certo? Aqui ele rejeitou. Nesse caso, quando ele chega no fundo, ele já chegou com força. O que que eu poderia tentar? Tentar fazer a venda aqui, ó. A venda aqui. Como é que eu vou tomar essa decisão? Essa venda vai ser aonde? Essa venda vai ser aqui e eu vou tentar pôr o stop de quanto? Esse stop meu vai ser em torno de 150 pontos agora, ó. Então, o que que eu venho? Eu venho com a ordem, fico com a mão aqui, ó. E espero a oportunidade de vender aqui, ó, 150 pontos. Se o mercado abrir e começar a subir muito mais de 150 pontos, aí para mim não vale a pena, certo? E outra coisa que nesse caso eu precisaria ver, eu não fiz essa projeção desse rompimento aqui para cá. O que que eu ia tentar fazer? Eu vou ver se esse daqui, aqui, ó, se daqui até aqui, 310 pontos.
Então precisa dar para mim pelo menos 225 pontos. Por que 225? Por quê? Porque 150 pontos de stop vezes 1,5 dá 225. Então poderia tentar, certo? Agora, aonde seria o alvo ideal? Aqui, ó, nessa região azul. Por que na região azul? Porque a região azul é o que? A região azul é a mínima do dia de ontem. Então, ó, o preço ele vai andar daqui para cá, metade daqui para cá, ele vai andar metade de tudo que ele andou ontem. Então, se o preço, sei lá, se o preço andou 1.000 pontos ontem, daqui para cá seria só 500 pontos. É possível dele fazer? É bem possível, tá? Então, depois eu vou rever isso aqui várias vezes para fazer o que? Eu não posso esquecer as regiões aonde eu vou operar, ou seja, independente do tempo gráfico que você opere, você vai sempre respeitar, que você não, né? Eu vou ser, ó, se eu tô aqui no 2 minutos, eu vou sempre respeitar o que? Precisa vir aqui e rejeitar, ó, aqui no 2 minutos, aqui, estamos no 3 minutos, certo? Aqui, por exemplo, aqui um gráfico de Renko, deixa eu pôr aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, se eu pegar esse gráfico de Renko, aonde eu vou entrar? Eu vou entrar aqui, ó. Ele rompeu, voltou, certo? Eu vou entrar onde? No rompimento desse pivô aqui, ó, 150 pontos. Então ele veio, esse rompimento desse pivô, eu vou entrar aqui. Meu stop vai estar onde? Ou nesse topo aqui, ou nesse topo aqui. Então ele rompe, geralmente o mercado vai fazer o que? Ele rompe, volta, volta, aí eu vou fazer o que? Eu vou vender esse rompimento do pivô aqui e vou esperar o mercado fazer o que ele tem que fazer. Meu esforço é só lembrar que eu não posso negar o que as regiões, independente do modelo que eu vou, se eu vou utilizar a média, se eu não vou, se eu vou usar o VWAP, essas coisas. O mais importante para mim é a região em que eu vou operar. O topo e o fundo do diário. O topo e o fundo dos 60 minutos. Então eu tenho que ter a paciência de deixar o mercado, deixar um gatilho aqui. Hoje foi bonito, deixou um gatilhão aqui. Por exemplo, se ele deixar um gatilho verde aqui agora, é região de eu comprar? Não, por quê? Porque ele ele tende a vir aqui, ele pode, existe uma chance muito grande. Se ele chegar nessa regiãozinha azul aqui hoje e deixar um gatilhozinho aqui, pode ser que eu enxergue uma possibilidade de compra aqui, tá? Mas o mercado está caindo. Então, aqui nesse azul, que é a mínima de ontem, mais 150 pontos, ó, posição, a mínima de ontem, 130,625, mais 150 pontos, 130,775. Então, eu só vou pensar em uma compra quando o mercado chegar nessa região. E se ele voltar daqui? Se ele voltar daqui, ele voltou. Do mesmo jeito aqui, ó, o que pode acontecer? O mercado rompeu essa região. Ele pode fazer o que? Vir aqui. Opa. O mercado ele pode vir aqui, ó. Rapaz, eu não sei mexer com essas coisas. Mas o mercado ele pode fazer o que? Sair daqui, vir aqui, tocar para vir buscar aqui de novo, entendeu? Ele vai tentar corrigir aonde? Na mínima dos 60 minutos nesse caso. É aquela boa velha, né? Suporte vira resistência e vice-versa. Então, mas eu não vou. Se ele vier aqui e deixar um gatilho, poderia ser que eu vou tentar pegar uma venda agora, porque ele já mostrou força, certo? Mas eu vou preferir operar nessa região aqui, nessa região aqui, nessa região aqui e nessa região aqui. Então,
Então, última coisa, só operar região, ou seja, só operar região pré-determinada. Beleza? Então, o que é o mais importante de eu não esquecer? Espera das 10 horas. Espera das 10 horas. O mercado, se eu pegar aqui, ó, geralmente ele tende a configurar numa região do meio do caminho, ó, entre 31 lá de FIBO e 68, ó, tá vendo? Nessa regiãozinha aqui, ó, certo? Nessa regiãozinha aqui, nesse miolinho, tá? Então, eu preciso lembrar sempre disso. Aqui eu tenho uma média de 80 e uma média de 200, tá? Costuma respeitar aqui, ó, tá vendo? Tocou, voltou, sei lá, média eu vejo tudo, mas para mim o mais importante nesses casos meus é esperar chegar aonde precisa chegar. Beleza? Espero que me ajude e que eu mantenha a, o compromisso de fazer apenas aquilo que precisa, certo? Essas marcações retangulares eu vejo sempre aonde? Cara, no diário ou no semanal, entendeu? Essa mesma análise eu faço pro índice e pro dólar, beleza?